Tem muita descoberta na ciência, inclusive na medicina, que é feito lá na bancada, com o pessoal de jaleco, com grandes equipes, né? É a sua vez de falar. Foi muito rápido. eu acho que você fala mais uma coisa. Mas realmente, pessoal, esse cara... Que isso, cara? Você derrubou a microfone. Que droga. As fraturas de Lefort são divididas em 3 partes. Tipo 1, tipo 2 e tipo 3 de Lefort. Pois é. E eu esqueci completamente o que eu falei. Tem muita descoberta científica, inclusive na medicina, que é feito por aquele métodozão tradicional, né? Do cara lá na bancada, com uma equipe grande, todo mundo de jaleco com K. Mas às vezes grandes passos da medicina são feitos de formas completamente surpreendentes. E é sobre esses passos surpreendentes da história da medicina que nós vamos conversar agora. E muitas das vezes a gente só vê a pontinha do iceberg, né? A gente acha que foi feito de uma hora para outra aquela descoberta. E não é bem assim que funciona, é todo um processo de construção. Assim como os historiadores falam, né? Tem muita gente... Bem-vindos a mais uma lista do Jaleco. 5 descobertas médicas feitas de forma inacreditável. Eu acho que tem que começar a meditar para participar dessas listas, cara. Você percebeu que dessa vez você me cortou, eu tava realmente falando algo importante, né? Eu te cortei, mas você falou coisa séria, coisa importante. E depois você começou a falar besteira. E antes de você falar besteira, eu te cortei. Não adianta vir de risinho, não, porque eu sei que você fala besteira, que eu que fiz o roteiro e só tinha besteira ali no roteiro. Cara, mas o mundo não gira ao seu redor. Tem coisas que eu adiciono no roteiro, falo espontaneamente aqui, mas enfim. Agora a gente vai começar com um grande estilo, falando de um pesquisador que inclusive era brasileiro. O querido Emílio Ribas. Emílio Ribas foi um personagem super importante e uma das pessoas que demonstrou que a febre amarela era causada ou transmitida pelo Aedes aegypti. E Emílio Ribas, na época, era diretor sanitário de São Paulo e, junto com Adolfo Lutz, que também foi muito importante, pesquisaram sobre como era a transmissão da febre amarela e descobriram que realmente era por um mosquito, o Aedes aegypti. Na verdade, eles vieram demonstrar isso. Esse conhecimento já existia, mas muitos pesquisadores e muitos médicos da época não acreditavam nisso, né? Ficavam procurando ali um germe, outra coisa assim, passar pelo sangue, pelo vômito. Então o que eles fizeram? Para demonstrar esse conhecimento, eles fizeram 2 experimentos. Na verdade, em 2 ambientes. Em um ambiente, eles pegaram 6 voluntários e deixaram os voluntários por 5 dias sendo picados por mosquitos que eles sabiam que estavam infectados com febre amarela. Então, um monte de Aedes ali, infectados, picando os voluntários. E no outro experimento, pegaram 11 voluntários e colocaram para dormir durante 5 semanas, não foi? Com lençol, com travesseiro, coberta, tudo sujo de vômito, de sangue, de pacientes que tinham tido febre amarela, para ver se o contágio era esse. E com isso eles demonstraram que os pacientes que pegaram febre amarela eram os pacientes que foram picados pelo mosquito e não os que estavam lá dormindo no vômito e sangue. E o mais curioso é que tanto Emílio quanto Adolfo participaram do experimento como voluntários. E para piorar, eles eram voluntários do grupo do mosquito. Pelo visto, ele deve ter preferido pegar a febre amarela do que dormir naqueles lençóis fedidos, cheios de sangue e vômito, né? Cara, ainda bem que ele sobreviveu, né? Porque senão a gente teria perdido um dos maiores médicos que o Brasil já teve. No caso, a gente perdeu, porque ele morreu em 1925. Mas tudo bem, não foi por conta desse experimento, ele não morreu de febre amarela. Bem, vamos sair, então, pela descoberta, pela demonstração da transmissão de um vírus, para aquela que talvez é a descoberta mais importante no tratamento das doenças bacterianas. Alexander Fleming e a penicilina. Esse é o clássico do clássico, né? Mas mesmo assim a gente vai contar, né? Vamos resumir a história clássica, então. Fleming era um pesquisador e trabalhava já com Staphylococcus aureus. E uma bela época ele foi sair de férias. Sair de férias nos tempos. Ele tinha fama de ser um cara muito pouco organizado. Na verdade, ele devia ser mesmo, porque ele saiu de férias e largou o laboratório provavelmente uma zona, porque sobre a bancada tinha umas placas de cultura de estafilococo. E aí quando ele voltou, ele ia jogar essas placas fora, tipo, putz, deixei desarrumado. E aí pegou lá e na hora que ele ia jogar fora, ele olhou e alguma coisa esquisita estava acontecendo. Parte daquelas bactérias ali, um grupo dos estafilococos tinham morrido. E perto daquele grupo que tinha morrido, tinha um fungo que estava crescendo. E qual era o nome desse fungo? Era do gênero Penicillium. Isso nos ensina muitas coisas, né? Sim, definitivamente ensina muita coisa útil pra gente, né? Como, por exemplo, que tirar férias não é ruim, que ser desorganizado é bom e que, às vezes, a gente só dá sorte na vida mesmo. Tá bom.
Cara, eu ia falar que ensinava a gente a prestar atenção nos detalhes. Porque assim, por muito pouco, mas muito pouco, ele não joga tudo fora, vai estafilococo, vai penicilínio fora e assim, acabou o antibiótico. Então a lição do dia é, antes de jogar os bagulho fora, dá uma olhada com calma. Mas já que a gente tá falando de antibiótico, vamos contar pro pessoal aí como é que foi que a gente descobriu métodos para as bactérias dentro do hospital não desenvolverem resistência aos antibióticos. Basta lavar a mão. Agora, como isso foi descoberto, é o que a gente vai contar agora. E, Felipe, qual o nome do pesquisador mesmo? Então, é um pesquisador húngaro chamado Ignaz. Ele adora jogar os nomes difíceis pra mim. Ele acha que você fala todos os nomes da galera por aí. Eu acho que o nome desse cara se pronuncia Ignaz Semmelweis. Semmelweis. Era exatamente isso que eu ia falar. Era assim que eu ia falar. Mas deixa eu contar a história. É porque até 1840, a mortalidade das mulheres que tinham parto dentro dos hospitais era muito, mas muito alta. Era alguma coisa ali entre 15% a 20% das mulheres morriam. E esse tal de Ignaz Semmelweis percebeu o seguinte: quando ele foi estudar a letalidade, a mortalidade das mulheres que tinham parto por estudantes de medicina ou médicos, era bem maior do que aquelas que tinham parto com o pessoal sem treinamento nenhum. E aí ele foi ver por que isso acontecia, né? E aí uma coisa que ele descobriu é porque os alunos de medicina, os médicos, faziam necrópsia. E muitas vezes, essas necrópsias podiam ser até das mulheres que tinham morrido, eles saíam da necrópsia e iam fazer os partos, sem lavar a mão, sem nada. Ele desenvolveu uma hipótese muito interessante, que partículas cadavéricas eram transmitidas pelos médicos, pelos alunos de medicina, pelas mãos, para as mulheres que estavam tendo filhos. E por isso, elas morriam. E a ideia brilhante dele na época foi basicamente lavar as mãos. Mão, lava outra, mão, lava uma mão. E o pior é que os obstetras receberam isso muito mal. Chamaram o cara de ingênuo, falaram que a ideia era completamente descabida. Não, e o médico húngaro fez mais. Ele preparou uma solução com cloro para lavar as mãos. E ele demonstrou que quando usavam essa solução, a mortalidade caía para 1/4 do que era antes. E ao invés de valorizarem isso, não. Acharam que esse cara era completamente maluco e levaram ele para o manicômio e lá ele morreu deprimido. Adivinha de quê? Infecção bacteriana. Outra pessoa que se visse no laboratório e achar que era completamente maluco era o René Lefort. Esse cara eu já estava até ansioso aqui para falar dele. René Lefort e as fraturas de face. Gente, apesar da brincadeira, Lefort tinha nada de maluco. Ele era um cirurgião tido como muito brilhante e bastante pragmático. E pragmático, nesse caso, é uma definição muito boa, né? Porque, para quem não lembra, as fraturas de Lefort são divididas em 3 partes. Tipo 1, tipo 2 e tipo 3 de Lefort. Normalmente, quando os cirurgiões, ortopedistas descrevem um padrão de lesão, eles olham os pacientes que eles atendem, veem os padrões dos pacientes que eles atendem e descrevem. Mas não Lefort. Lefort era muito pragmático e provavelmente pouquíssimo paciente. O que ele fez, ele resolveu fazer uma coisa muito simples. Ele pegou 35 cadáveres, decapitou todo mundo, provavelmente deve ter tirado ali pele, músculo, cérebro, e brincou de chutar, bater com bastão, arremessar na parede para ver quais eram os tipos de fratura mais comuns. Imagina só, né? Lefort, cirurgião, ele já tinha alguma fama, uma das pessoas que formou em medicina mais cedo, 21 anos o cara se formou em medicina, era um cara tido como brilhante, ele lá no laboratório atacando os crânios com bastão, taco, chutando os crânios. Tem uma história que ele usou até bola de canhão. Bala de canhão, daquelas pesadonas para jogar em cima, mas isso nunca foi comprovado. Não, e falando em bola de canhão, poucos anos depois eclodiu a Primeira Guerra Mundial e lá, meu amigo, ele deve ter visto muita fratura de Lefort. Ele, inclusive, ele se alistou de novo, ele participou da Primeira Guerra como médico do Exército. Exato. Cara, mas eu até entendo o Lefort, né? Porque assim, ele tinha um problema, ele desenvolveu o problema num ambiente razoavelmente controlado, né? Não matou ninguém para fazer isso. Nem se arriscou, que nem o Ribas fez, ou se arriscou como personagem da nossa próxima história. Robin Warren e o H. pylori. Essa história é impressionante, né? Porque o Warren é um médico australiano, ganhou o prêmio Nobel, e ele tá vivo até hoje. Cara, você acabou de dar um spoilerzinho do final da história, mas tudo bem, vamos contar a história pro pessoal. O H. pylori é uma bactéria que tinha sido descoberta lá no século XIX. Logo depois ela foi um pouco ignorada, pararam de fazer estudos sobre ela, mas Robin Warren decidiu voltar a estudá-la mais ou menos nos anos da década de 70, não foi? E aí ele descobriu uma coisa, ele estava vendo uma correlação entre o H. pylori e
úlceras gástricas. Mas na época ninguém levou isso muito a sério, porque era consenso de que úlceras gástricas eram causadas por estresse, anti-inflamatório e o próprio ácido do estômago. Fora que as pessoas não imaginavam que o H. pylori conseguiria sobreviver tanto no estômago. Afinal, o estômago é muito, mas muito ácido. Para descobrir tipos de fratura, você joga crânios na parede. Para descobrir se o H. pylori dá úlcera gástrica, nada mais inteligente que você beber um concentrado de H. pylori, que foi o que o Robin Warren fez. Ele sabia que ia se dar mal, mas ele tomou isso pela ciência, né? Aliás, tem um negócio engraçado, porque ele ganhou o prêmio Nobel, mas ele dividiu com outro pesquisador que trabalhava com ele sobre H. pylori, mas esse outro cara não tomou o negócio não. Cara, eu ia ficar pé da vida. Eu falei, meu irmão, tu quer dividir esse prêmio Nobel comigo? Ah, tu vai tomar um gole desse negócio aí. Não vai sair ileso dessa não. Porque, na verdade, a gente se deu mal mesmo. Ele bebeu aquele concentrado, começou a ficar com dor gástrica, né? Dor epigástrica, náusea, vômito. Quando foi ver, ele tava com gastrite, úlcera e, pra nossa surpresa, quando biopsiou, adivinha quem tava lá? H. pylori. Ele fez essa primeira endoscopia quando ele estava com o sintoma, descobriu tudo. E assim, a cereja do bolo. Ele tomou antibiótico, melhorou os sintomas que ele tinha, fez uma nova endoscopia e mostrou que a gastrite endoscópica dele e as úlceras tinham melhorado. Bom, pelo menos nesse caso tinha tratamento, né? Ao contrário lá do Emílio Ribas, da febre amarela, que não tem. E assim fechamos a nossa lista com febre amarela e Emílio Ribas, penicilina, Fleming, lavar as mãos e o húngaro Ignas, fraturas de face e Lefort e por fim o australiano Robin Warren com H. pylori. Pessoal, obrigado pela participação e eu queria agora que vocês deixassem nos comentários quais são as histórias médicas que vocês já ouviram falar por aí que são interessantes pra gente adicionar na próxima lista. Boa, gente, deixa comentários. A nossa ideia é sempre bater papo, não é um negócio da gente ficar ensinando, é contando histórias, comentários, que a gente às vezes fala entre nós, né? E conta uma história engraçada, a gente fala assim, vamos colocar isso na lista? E assim, a gente quer trazer vocês pro time também. Então, um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Cara, é muito... Ao mesmo tempo que é muito doido, é muito maneiro, né? Esses caras fazendo essas doideiras pela ciência, né? Você podia fazer um negócio desse também, sabia? Eu? Como? Já viu? Eu tô fazendo um curso novo de manobra semiológica, já viu como é que é? Claro. Então, eu tô precisando de um voluntário pra gente mostrar com muito detalhe como é que faz o toque de próstata.